Oi, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos estar começando agora a nossa última parte desse módulo de protistas, né? Desse capítulo, que estamos falando dos protozoários, e agora eu vou falar da parte relacionada às doenças causadas ou doenças relacionadas a esses protozoários, tá? Essa é a parte mais importante da aula, e eu vou dar em slides para poder apresentar essas doenças para vocês, principalmente os ciclos de vida e os sintomas, as manifestações clínicas, tá bom? De todas as partes, né? Dentro de protistas, essa é que mais cai no vestibular, a parte biológica deles não cai tanto a nível de Enem ou UERJ, cai mais em outros vestibulares específicos, mas vocês podem encontrar na UERJ sim, tá? Agora, sendo mais geral, pensando no nível de Enem e UERJ, é mais comum vocês verem essa parte de doenças, tá? Que ela é bem mais recorrente no vestibular do que a parte de característica do grupo, né? A parte biológica deles, tá? Então, para a gente conseguir introduzir aqui, eu vou chegar para cá, para a gente conseguir introduzir é, quais são os grupos de protozoários que causam doenças aos seres humanos, né? Nós temos esses aqui. Nós temos os diplomonadídeos, os parabasálios, os amebozoários, cinetoplastídeos, os ciliados e os apicomplexos, tá? Esses são os grupos de protozoários que podem causar doenças aos seres humanos, tá bom? A gente vai destrinchar melhor cada um desses ao longo dessa aula. Então, falando dos diplomonadídeos. Espera aí, ai, difícil, né? Organizar aqui. Os diplomonadídeos. A doença que os diplomonadídeos pode causar, né, a mais conhecida entre a gente, é a giardíase. Todo mundo já deve ter ouvido falar em giardia, né? A giardia, quem causa a giardíase, tá? A giardíase, ela é causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados pelo Giardia lamblia ou Giardia intestinalis, tá? Então, a giardia é um protozoário, né? É um diplomonadídeo, olha aqui a carinha dela, né? Ela é bem característica mesmo. E que ela vai contaminar o ser humano através de água ou alimento contaminado mesmo, tá bom? Então, ela vai infectar o ser humano através de água ou alimento contaminado. Então, ela infecta por via oral mesmo, tá? E aí, essa giardia, ela pode ter duas formas. A forma de cisto e a forma de trofozoíta. Lembrando aqui, o que vocês precisam saber nessa aula de doenças? Primeira coisa que vocês precisam saber é quem causa a doença, né? Tá? E as formas que esse organismo vai ter, porque isso vai ser muito importante para vocês entenderem o ciclo mais à frente, tá? Então, a forma de cisto, né, é a forma que a gente vai estar ingerindo, tá bom? E vocês vão perceber que é muito comum a maioria das doenças causadas por água, alimentos contaminados, tanto de protozoários quanto de vermes, que vocês vão ver mais pra frente, a gente ingere na forma de cisto. Por quê? Quando ele está na forma de cisto, ele tem uma estrutura em volta, né, do corpo dele que vai estar protegendo. E essa estrutura facilita com que ele passe o nosso estômago, né? Porque o nosso estômago ele tem um pH ácido. Então, a grande maioria das células dos organismos, enfim, dos micro-organismos, poderiam ser destruídos ali, porque é um pH muito ácido. Então, isso de passar, de ser ingerido e infectar o organismo na forma de cisto, é para conseguir se proteger de certa forma ali também, tá bom? Então, geralmente, eles entram nessa forma de cisto e, e no organismo, no próprio organismo, ele pode se desenvolver em uma trofozoíta, tá? Então, essa trofozoíta já é quando ele já desenvolveu os flagelos, já desenvolveu o corpo dele, né, que ele pode passear ali no nosso organismo, tá? E aí, como é que funciona um pouco dessa infecção? Normalmente ela fica incubada de uma a quatro semanas, mais ou menos. A princípio, os sintomas são leves e moderados, tá? Mas em pessoas que são imunodeprimidas, né, que têm uma certa já questão quanto à sua imunologia, quanto ao seu desenvolvimento imunológico, eles podem se agravar muito, levando até a morte, tá? Então, ela pode chegar a sintomas muito mais graves, sim, porém, o mais comum são sintomas mais leves e moderados, tá?
E aí, os sintomas mais comuns, diarreia com muco e sem sangue, tá? Isso é muito importante. Então, essa diarreia ela é muito mucosa e não tem sangue ali, geralmente. Cólicas abdominais, náuseas e vômitos, flatulências e desconforto abdominal, a perda do apetite e a úlceras e perda de peso, tá? Então, ela afeta ali o nosso trato digestório, tá? E isso é importante porque, como eu falei com vocês, quando a gente para analisar esse ciclo, tá? Quando a gente para analisar esse ciclo, é importante a gente pensar em algumas coisas aqui, ok? Que coisas? Como que vai ser a estrutura infectante? E a estrutura infectante, nesse caso, é o cisto. Já expliquei para vocês o porquê. Onde ela vai estar agindo, e aqui ela vai estar agindo no intestino delgado, tá? Então, olha só, ela entra na forma de cisto, passa, né? Passa boca, faringe, esôfago, estômago, chegou ao intestino delgado. Lá, esse cisto pode eclodir e desenvolver uma forma trofozoíta, né? Que é o modo de ação dele. Então, olha só, ele entra na forma de cisto, que geralmente através de alimentos ou água contaminada, e quando chega ao intestino delgado, certo? Aqui no intestino delgado, ele pode passar da forma de cisto para a forma trofozoíta e aí começar a agir a partir dessa forma. A profilaxia, né, das giardíase se dá por programas de educação em saúde, né, saneamento básico. E por que isso? Porque principalmente está relacionado à infecção de água e alimentos, né? Então, a contaminação de água e alimentos. Então, se essa água e esse alimento não estão contaminados, se tem uma higienização correta, as chances de você ser infectado são muito baixas. Lavar as mãos e os alimentos corretamente, ferver a água e a vacinação para cães, né, que podem ser, né, potenciais transmissores também. Então, essa foi a primeira doença. Lembrando que a giardia está dentro dos diplomonadidos. Agora, dentro dos parabasários, a gente tem um outro protozoário que é bem importante também e causa uma doença bem característica no ser humano. Essa doença é a tricomoníase, tá? Então, a tricomoníase ela é causada pelo contato sexual. Olha só, é uma IST, é uma infecção sexualmente transmissível, né? Que antigamente a gente chamava de DST, de doença sexualmente transmissível. Hoje em dia a gente sabe que o mais correto é IST, tá? Então, ela é causada por esse contato sexual, uso de roupas íntimas, toalhas, secreções de banheiros públicos infectados, e tudo isso infectado pelo protozoário Trichomonas vaginalis, tá? Então, quem causa tricomoníase é o Trichomonas vaginalis, tá? Então, a forma dele é a forma trofozoíta, tá? Então, aqui você está vendo essa forma, né? Microscopia. Os homens geralmente têm sintomas na uretra, mas é pouco comum, né? Ele recebe o nome de Trichomonas vaginalis justamente porque infecta muito mais as mulheres, tá? Então, cerca de mais de 98% dos infectados são mulheres, tá bom? E essas mulheres elas podem apresentar problemas mais graves, né? Desde a vagina até o útero. Então, desde órgãos externos, né? Órgãos do aparelho genital feminino externos, até os órgãos mais internos. Aí aqui, normalmente eu vou descer. Ó, o período de incubação dele varia de 4 dias a 4 semanas, mais ou menos, tá? Então ele fica incubado ali nesse período. E as infecções, elas são mais severas em mulheres, tá bom? Mas os homens, por muitas vezes, eles são portadores daquele protozoário ali, tá? Então, como eu falei com vocês, ele infecta muito mais mulheres, mas os homens, eles podem ter e passar para as mulheres, né? Então, o homem, ele pode ter ele na sua uretra, né? O, o, o protozoário, tricomonas, e aí quando ele tem um contato sem o uso de preservativo com a mulher, ele passa esse protozoário para a mulher, tá bom? E quais são os sintomas? O principal é uma coceira muito intensa, porque ele fica bem na região vaginal, então as mulheres tendem a sentir uma coceira absurdamente intensa, um desconforto, né, graças a esse movimento dele ali também, um prurido, né, um líquido esbranquiçado e amarelado, e um odor forte bem característico, né, um mau cheiro bem característico. Olha como é que fica aqui, mais ou menos, para vocês terem uma noção de como fica a liberação desse muco, tá? E aí, pensando no ciclo,
Ele tem a forma, esse ciclo ele é fácil, né? Porque ele tem a forma só trofozoíta, é a forma que a gente estuda. Então ele só tem essa forma, não fica mais tranquilo. Então a forma infectante é a trofozoíta e a forma ativa também vai ser a trofozoíta, tá? O local de ação vai ser nos órgãos genitais. Então, basicamente, você tem o, o protozoário ali, você tem relação sem preservativo com o seu parceiro, ou a sua parceira, né, no caso, e você consegue transmitir, né, esse trofozoíta, né, esse protozoário na forma trofozoíta para a parceira. E aí ele pode se desenvolver lá na região dela, tá? Na região genital dela, no aparelho genital. Ok? E assim, a profilaxia se dá principalmente pelo uso de preservativos, né? A partir do momento que eu digo que é uma IST, eu estou dizendo que é uma infecção sexualmente transmissível. E a principal forma de se prevenir contra ISTs é o uso de preservativos. Evitar banheiros sem condições de higiene, né? Isso é muito importante. Porque as pessoas, quando falam de tricomoníase, falam só do contato sexual com o parceiro. Mas o protozoário, ele fica um tempo ali também no ambiente, tá? Não é tão comum. É pouquíssimo, eu não sei a porcentagem agora de cabeça, mas é pouquíssima a porcentagem que vai ser infectada por um banheiro, né? Mas a gente que tem, principalmente as mulheres, né, que tem o costume de quando utilizar banheiro público sentar no vaso e tudo mais, pode acabar se infectando por tricomoníase. Óbvio que ninguém sentaria em um vaso como esse, né? Mas, de modo geral, vamos supor, a pessoa acabou de sentar ali no vaso, né? Urinou, liberou tricomonas e ela sai, aí você logo senta. Então, assim, ele vai estar ativo ali por um tempo, entende? Se ele tem trofozoíta, se ele está no estado trofozoíta, ele tem o quê? Flagelo. Então, ele pode andar ali e acabar te infectando, tá bom? Então, essa é uma questão importante, porque por isso que a gente fala tanto do banheiro, de uso de banheiro público, né? Cuidado, não senta, utiliza algum papel, alguma coisa, porque realmente você pode se infectar. É mais difícil, mas pode se infectar, né? Porque durante um tempo, né, cerca de 15 minutos mais ou menos, o protozoário ainda vai estar ativo ali naquele ambiente. Não usar toalhas de outras pessoas e a própria higiene pessoal também, que é muito importante. Agora, um outro grupo, que são os amebozoários, né? Eles podem causar também uma doença chamada de amebíase, né? Ou disenteria amebiana. A gente conhece muito mais como amebíase, tá? Essa amebíase ela é causada pela ingestão também de água ou alimentos contaminados. Ela é bem parecida com a giardíase. E vocês têm que ter um pouco de cuidado para não confundir amebíase com giardíase, tá? Elas possuem algumas diferenças que eu vou reforçar aqui. Quem causa a amebíase é o protozoário Entomeba histolytica, tá? Então, a entomeba, ela vai estar causando amebíase. E ela possui duas formas também, a forma de cisto e a forma trofozoíta, tá? Então, a infecção da amebíase, ela dura poucos dias, ela atinge por igual homens e mulheres, e os principais sintomas são úlceras e cólicas, colite, diarreia, né, várias vezes ao dia e com sangue. Lembra que a giardíase é uma diarreia sem sangue? Olha aqui, a amebíase é uma diarreia com sangue, já tem uma diferença. Desconforto abdominal, flatulência, ligeira febre, ligeira dor, febre rara, náuseas, vômito e perda de peso, apendicite e pode gerar hemorragias também, né? Então, todos os sintomas voltados para o trato digestório, né? Então, quando a gente pensa no ciclo, novamente, a forma de infecção também, né, é o cisto, a forma infectante também é o cisto, e pelo mesmo motivo, né, do lado da giardíase, e a forma ativa vai ser a trofozoíta, né? Ela vai se desenvolver na forma trofozoíta ali. Só que olha outra diferença, né? O local de ação da giardíase, que a gente falou, era no intestino delgado. Aqui ela vai estar agindo no intestino grosso, tá? Então, o local de ação dessa forma trofozoíta da amebíase é no intestino grosso, tá? E essa é uma das principais diferenças entre as duas. Até porque até os sintomas são muito próximos, né? A profilaxia se dá pelo diagnóstico e tratamento das pessoas infectadas, tá bom? A higiene pessoal dos alimentos, uma vez que a principal forma de contaminação são os alimentos, né? E água contaminadas mesmo. Saneamento básico e programas de educação ambiental e sanitária, tá? Um outro grupo é o grupo dos cinetoplastídeos, né? E aí, dentro dos cinetoplastídeos, a gente começa a entrar em algumas doenças um pouco mais complexas, né? Mas que também são muito importantes para o vestibular. Então, a primeira delas é a doença de Chagas, tá?
A doença de Chagas ela vai ser causada pela ação do chamado barbeiro, né? E o barbeiro não é o protozoário, tá, gente? Não confundam isso, a gente confunde bastante, mas não é. O barbeiro, ele vai ser o artrópode que vai estar transmitindo, né? Que vai estar levando o protozoário até o ser humano, tá? E esse barbeiro, né? É esse triatominho aqui, tá bom? Que ele pode ser o Triatoma infestans ou o Rhodinius prolixus, tá? Então ele pode ser qualquer um desses dois, qualquer uma dessas duas espécies. E por que ele é chamado de barbeiro, né? Ele tem uma ação muito notívaga, ele é muito noturno, tá? Então, e à noite, quando a gente está dormindo, a gente costuma tapar o corpo e deixa o rosto descoberto, concorda? Então, o que o triatomínio faz? Ele pousa aqui no nosso rosto, pica, né, para poder sugar esse sangue, e depois que ele suga, né, o sangue, ele defeca ali no rosto. E ele faz tudo isso no nosso rosto, então por isso ele é chamado de barbeiro. Aí como que ele vai estar infectando os seres humanos? Ele infecta não pela picada e por sugar o sangue, ele infecta pela liberação das fezes. Então o parasita, né, que é o protozoário, ele vai estar presente nas fezes desse triatomínio. Então quando ele libera as fezes aqui, né, depois que ele pica e suga o sangue, ele libera as fezes, a gente sente aquilo, né? Então a gente tende a coçar. E nisso de coçar, a gente está espalhando o protozoário por ali, tá bom? Então, como que ele vai estar infectando? Ele vai estar infectando por essa liberação dessas fezes, tá? E aí o protozoário, né, que é o cinetoplastídeo, que vai estar transmitindo, né, que vai estar desenvolvendo a doença, é o Trypanosoma cruzi, tá? Então, Trypanosoma cruzi é o protozoário, né, responsável pela manifestação da doença de Chagas, tá? E aí essa doença, essa transmissão, ela pode ocorrer, além, né, da ação do barbeiro, pode ocorrer também por transfusão sanguínea, pode ocorrer transversalmente, né, que a gente já falou isso, né, como que ocorre dessa forma, dessa passagem, né, da mãe para o feto e tudo mais, no desenvolvimento, e no próprio transplante de órgãos, tá? As formas aqui são formas diferentes das que eu falei antes. Aqui nós temos a forma amastigotas, tripomastigotas e epimastigotas, tá bom? Só para vocês observarem, nós temos diferentes tipos de triatomínios ali. Aqui, eu tenho essas diferentes formas, né? Então, a tripomastigota, a epimastigota e a amastigota são formas bem diferentes, tá? No ciclo eu vou estar explicando agora. O que acontece? O protozoário, quando ele pica e libera as fezes, ele está liberando a forma tripomastigota. Então, posso dizer que essa forma tripomastigota é a forma infectante, tá? O ciclo está em inglês, gente, porque a melhor imagem que eu achei foi em inglês. Mas eu vou estar traduzindo isso para vocês agora, explicando por alto, tá? Então, essa forma infectante é a forma tripomastigota, tá bem? E aí, essa forma que vai cair na corrente sanguínea. Só que quando essa forma tripomastigota cai na corrente sanguínea, para ela poder se proliferar, ela se diferencia. Ela passa da forma tripomastigota, tá? Para a forma amastigota, ok? Então, olha só. Para poder invadir as células e se proliferar ali, essa forma tripomastigota vai se diferenciar, né? Vai passar para as formas amastigotas, tá bom? Então você consegue perceber um desenvolvimento dessas formas ali. Então a amastigota é a forma proliferante. Então o protozoário cai na corrente sanguínea como tripomastigota e ali ele se diferencia em amastigota para poder se proliferar. Quando quais são os locais de ação ali, né? Quais são os locais que ele vai conseguir infectar? Principalmente o coração, fígado, baço e o esôfago, tá? Então, dessa forma, ela se espalha, ela se prolifera por esses principais órgãos, ok? E em qual momento ele vira a epimastigota, né? Que é essa outra forma aqui. A epimastigota, ela só vira quando está dentro do triatomínio de novo. Então, vamos supor, um triatomínio te infectou, liberou lá as fezes, liberou o protozoário. Aí vem um outro triatomínio ali, um outro barbeiro, que te pica de novo. Quando ele suga seu sangue, se você estiver contaminado, ele vai sugar e vai trazer o protozoário para dentro do corpo dele de novo. Entenderam? E aí,
Esse protozoário, dentro do corpo dele, na musculatura do triatomínio, ele fica na forma epimastigota, tá? Então, a forma epimastigota é a forma que ele está dentro do próprio barbeiro, tá? A infecção ela pode durar anos, tá, gente? Até 30 anos. E aqui, deixar assim, para poder. E ela pode começar a ter os sintomas, né, a partir disso e se desenvolver durante esses anos. Os principais sintomas são hepatosplenomegalia, né? E aí você pensa um desenvolvimento muito grande do próprio fígado, do próprio baço também. Insuficiência cardíaca, mal-estar, arritmia e o aneurisma, tá? Megaesôfago e megacólon, então desenvolvimento absurdo do esôfago e de parte do intestino grosso, constipação, tá? Então pode, por afetar sistemicamente, né? Isso é uma característica também clássica da doença de Chagas, essa marca de romana, tá? Que seria esse inchaço absurdo em determinadas regiões, principalmente nos olhos mesmo, e o desenvolvimento absurdo de alguns órgãos, tá bom? Então, só para vocês verem, né? A característica clássica de doença de Chagas é esse desenvolvimento, por isso que eu falo mega, né? Porque é o desenvolvimento absurdo de alguns órgãos do corpo. Aqui está o mapa só para vocês verem a distribuição, né? Que ela vai para várias regiões do globo mesmo, né? Regiões onde estão presentes os triatomíneos. E a profilaxia, ela se dá pela melhoria das habitações, e aí isso envolve projetos sociais e políticos, né? E educação sanitária, porque melhoria das habitações, para eliminar os triatomíneos mesmo, né? Já que eles que infectam. Combate ao triatomínio com inseticidas, e aí a gente geralmente utiliza esses inseticidas, inclusive biólogos fazem isso, né? Utiliza esses inseticidas nos esconderijos deles. Esses esconderijos são chamados de peretroides, tá? Pesquisa de reservatórios domésticos e eutanásia, tá? No caso de infectados. Diagnóstico e tratamento de casos agudos, o controle de bancos de sangue também, já que pode ser transmitido por transfusão sanguínea, e o controle de alimentos como açaí e cana-de-açúcar, porque nessas plantações de açaí e cana-de-açúcar é onde se desenvolve o triatomínio. Próxima doença, tá? Ainda falando dentro desse mesmo grupo, nós temos a leishmaniose, tá? Então, a leishmaniose ela vai ser causada pela picada de um inseto Phlebotominium. Phlebotominium, ele parece um mosquito, mas ele não é. É um parente bem próximo ali, tá? E esse Phlebotominium pode ser a Lutzumia ou o Phlebotomus, tá? Então, nós temos esses dois gêneros de flebotomínios ali para causar leishmania, né? E aí, esse flebotomínio ele vai estar infectado pelo protozoário, né? Que é o leishmania. E porque lembram lá da primeira aula, que é a aula de taxonomia e filogenia, porque leishmania SP? Porque nós temos várias espécies de leishmania que podem causar leishmaniose, tá bom? Ela atinge vários hospedeiros vertebrados, aí sendo macacos, roedores, marsupiais, cães e os equinos, ok? E ela possui duas formas, as formas amastigotas e promastigotas, tá? Então aqui esse quadro, ele é bem interessante. Eu trabalhei com leishmania um tempo, quando eu trabalhava lá na UFRJ, no Instituto de Biofísica. Eu adoro leishmania, adoro estudar. Trabalhei com leishmania e toxoplasmose, que é um que vocês vão ver depois. E aqui, você tem várias espécies de leishmania. Olha a quantidade, né, de leishmania que você tem para poder causar, né, a leishmaniose. No Brasil, as mais comuns são a leishmania brasiliensis e leishmania amazonensis. O ciclo dele é o seguinte: a leishmania, o mosquito, ele vai picar. Acabei de falar mosquito, né, gente? Desculpa. O flebotomínio, olha que absurdo. Aí se minha ex-orientadora ouvisse eu falando isso. Enfim, o flebotomínio, aqui a gente fala, né? Porque parece muito, mas não é. É um flebotomínio, é bem diferente, entomologicamente falando. Um flebotomínio, ele vai picar e aí ele libera a forma pró-mastigota, tá bom? Essa forma, peste em mim, não confundam com a doença de Chagas. A doença de Chagas é tripla mastigota, é outra coisa. Essa forma pró-mastigota, ela cai na corrente sanguínea e aí vai se desenvolver na forma amastigota, tá bom?
A forma amastigota é a forma infectante, é a forma que se espalha entre os diferentes órgãos. Quais órgãos, José? Fígado, baço e a pele, tá? Então aqui os três principais órgãos que são infectados por essa forma amastigota são o fígado, o baço e a pele. E aí, a partir disso, a gente pode dividir essa leishmaniose em dois tipos. Nós temos a leishmaniose tegumentar e a leishmaniose visceral. O que é a leishmaniose tegumentar? É a leishmaniose que afeta a pele, ou seja, órgãos externos, tá bom? A leishmaniose visceral é a leishmaniose que afeta órgãos internos, tá? Então aqui a leishmaniose tegumentar, ela manifesta-se por ulcerações graves à pele, né, na pele, gerando deformações e portas para novas infecções. Já a leishmaniose visceral, ela pode ocorrer acometimento dos órgãos internos, aumentando o tamanho desses órgãos, né? Então, olha só, aqui você tem um exemplo de leishmaniose visceral, leishmaniose tegumentar, né? Olha que manifestação, como é que pode ocorrer. Mas também pode ocorrer o desenvolvimento de órgãos internos, né? E aqui você vê uma leishmaniose visceral, tá bom? Aqui está o mapa para vocês verem bem como é a distribuição dessa leishmania, como tem vários tipos, né, de espécies de leishmanias. Você pode ter um desenvolvimento em diferentes locais do globo. E a profilaxia se dá por diagnóstico precoce e tratamento dos infectados, né? A erradicação dos vetores em fase adulta e na fase larval. Uso de telas com malhas finas para conter os vetores, e aqui é importante, né, porque os locais que possuem o flebotomínio, né, essa tela não é tela de mosquito, é uma tela muito mais fina, porque o flebotomínio é menor ainda que o mosquito, tá? Então tem que ser uma tela específica para esse flebotomínio. Uso de repelente, né, também para evitar a picada. Eliminação de focos onde existem insetos vetores, notificação compulsória dos casos e controle dos animais, reservatórios e eutanásia, tá bom? Seguindo para um outro grupo, que é o grupo dos apicomplexos, nós temos a malária, que vocês já devem ter ouvido falar bastante. A malária é causada pela picada da fêmea do mosquito. Aqui sim é um mosquito, tá, gente? Então é a fêmea do mosquito Anopheles, tá? Novamente, Anopheles sp, porque tem várias espécies de Anopheles que podem causar, né? Pode transmitir a malária. E quem é o protozoário que causa malária, né? É o Plasmodium sp, porque tem várias espécies de Plasmodium que podem transmitir malária, tá? Então, dentro de Anopheles, nós temos, dentro desse mosquito, a fêmea do Anopheles, nós temos o Plasmodium, que é o protozoário que transmite a malária. Ele afeta diversos países, principalmente tropicais, que são regiões onde tem um desenvolvimento maior desse mosquito. E ele possui três formas: a forma esporozoito, gametócito e merozoito, tá? Então, só para vocês entenderem, esse ciclo ele é um pouquinho diferente dos outros, tá? Então, a forma infectante vai ser a forma esporozoíta. Então, o mosquito, a fêmea do mosquito Anopheles tipicou, libera os esporozoitos ali na sua corrente sanguínea, tá? E aí, a forma infectante, né, a forma ativa vão ser as formas merozoítas. Então, depois que ele cai ele como um esporozoíta, ele se diferencia em vários merozoítas e se espalha ali no seu corpo, tá? A questão é que esses merozoítas, eles podem se reproduzir e se diferenciar, né, e liberar gametócitos. Esses gametócitos, eles infectam as hemácias, geralmente é o principal local que ele se espalha no fígado, né? E ali ele vai infectar as hemácias. Então, esses merozoítas, né, eles se reproduzem, eles se liberam, né, na verdade, essas hemácias, né, se diferenciam Esses merozoítos, eles se diferenciam, liberam esses gametócitos que vão infectar as hemácias. Pronto. E aí, quando esses gametócitos infectam as hemácias, olha só, você tem gametócitos femininos e masculinos. O que vai acontecer? Vão se reproduzir. O que acontece é que quando esses gametócitos se reproduzem, né, o masculino com o feminino, ele vai se proliferando e gerando vários outros protozoários ali. Até que ele pode fazer com que essa hemácia ela se exploda, né, ela morra, ela sofra lise. Tá bem?
Então, e assim ele vai infectando outra hemácia, até que as hemácias vão sofrendo lise uma atrás da outra, tá? Então, como que ele se desenvolve ali, né? Chegando ao fígado, liberando esses gametócitos infectam as hemácias, se reproduzem lá dentro das hemácias e podem se desenvolver, né? Gerando essa lise e essa morte dessas hemácias, tá? Os principais sintomas são calafrios, febre alta, né? No início ela é contínua e depois com frequência de 3 em 3 dias, dores na cabeça e dores musculares, taquicardia, esplenomegalia, tá? Você tem novamente desenvolvimento de vários órgãos ali, crescimento de vários órgãos. Pode ter delírios, porque pode afetar sim o sistema nervoso, tá? Tem 10% de chance de desenvolver uma malária cerebral, que é pelo Plasmodium falciparum, então uma espécie específica, né? Espécie específica, que pode gerar essa malária cerebral, que é muito grave, tá? E nesse caso, 80% dos casos são letais da doença, né? 80% morre e os outros 20% ficam muito mal, porque é muito séria mesmo, tá bom? Aqui não está grifado, era para estar, né? E além da picada do mosquito, né, a transmissão também pode ocorrer a partir de transfusões sanguíneas, transplantes de órgãos, a utilização compartilhada de seringas, e aí pode ser por usuários de drogas, por exemplo, né? Gestante para filho, né? E aí você tem a malária, que a gente chama de malária congênita, que pode ocorrer antes ou durante o próprio parto. Aqui está o mapa para vocês verem a distribuição dessa malária no globo. A profilaxia se dá pela eliminação de criadouros de anofelinos, né? O que são anofelinos, né? São os locais onde esse anófilo se desenvolve, e aí a gente usa larvacidas e predadores naturais mesmo, para eliminação dessas larvas ali, impedir o desenvolvimento desse mosquito. Uso de inseticidas de ação residual, uso de telas nas casas, tá? Uso de roupas protetoras, principalmente do entardecer ao amanhecer, né? Que é quando elas tem o desenvolvimento desses mosquitos ali, onde eles se espalham. Controle nos bancos de sangue, tratamento eficaz dos casos agudos e crônicos, né? Que podem ser durante anos. E a quimioprofilaxia, né? Para viajantes, 7 dias antes ou até 30 dias depois, né? Grupos de risco. Então, se você vai para um lugar que você sabe que tem desenvolvimento de malária lá, você tem que fazer esse tratamento químico antes, né? Você tem que fazer toda aquela parte que você tem que tomar aquelas medicações e tudo. Então, se você vai para algumas regiões, como algumas regiões específicas do continente africano, você precisa tomar uma série de vacinas, uma série de medicações para evitar a infecção. A última doença que a gente vai trabalhar hoje é a toxoplasmose, tá? A última doença dessas causadas por protozoários, ok? Ela é causada pela inalação, veja bem, inalação ou ingestão do protozoário Toxoplasma gondii, tá? E a gente vai inalar ou ingerir da forma encistado, novamente lembra, cisto, para poder passar ali no estômago, né? Olha como que isso é diferente, porque as aves e os mamíferos, principalmente cães e gatos, eles podem ser hospedeiros intermediários, tá? Porém, os gatos, eles podem ser os hospedeiros definitivos. Então, veja bem, nesse caso, acaba que os gatos, eles podem ser os hospedeiros definitivos, né? E nós podemos ser hospedeiros intermediários, né? O que geralmente é diferente. Isso é interessante. Ele tem 3 formas, que são as formas esporozoítas, traquizoítas e bradizoítas, tá? Então vamos ver como é que funciona. A forma infectante é a forma esporozoíta, tá bom? Então a gente vai estar inalando, né, ingerindo aquela forma de encistado, né, que é uma forma que a gente vai chamar de esporozoíta, tá? E aí no nosso organismo aquele cisto pode eclodir, né, e na forma bradizoíta, tá bom? E quais são os locais de ação? Os locais de ação são o coração, pulmão, fígado e cérebro, tá? Então geralmente só para deixar mais claro para vocês, você tem o gato, né? E geralmente quem tem gato tem aquela caixinha de areia ali, né? Que é bem perigosa, inclusive a gente tem que cuidar. Alguns veterinários dizem que nem deveria ter, né? Alguns biólogos também afirmam que nem deveria ter, tá? Essas caixinhas de areia ali, porque ela é muito perigosa dentro de casa. E aí, um gato que está infectado, que ele contém os cistos ali, ou até os ovos ali, ele pode liberar esses ovos na própria areia.
E aí, quando você pega para eliminar aquela areia, o que acontece? Sobe, né? Aqueles ovozinhos ali, porque são muito pequenos. E aí você pode acabar inalando, entendeu? E aí, nisso de inalar, você pode acabar trazendo para o seu organismo e ele se desenvolver ali, tá? Então, os principais sintomas, eles são linfadenopatia, né? Então, problemas relacionados a órgãos linfóides, né? Febre, cefaleia, atralgia e mialgia, você tem um acometimento ocular também, né? Que isso pode ser relatado porque é uma questão sistêmica. No caso das congênitas, né? Você tem um tropismo pelo tecido nervoso, então pode ter abortos também, pode ter morte neonatal, calcificações intracranianas, microcefalia, retinocoroidite, né? Que aí você tem problema na formação no desenvolvimento da retina também, pode gerar problemas oculares, tá? Alterações presentes ao nascimento ou podem ser manifestadas tardiamente, depois que o indivíduo já nasceu. E em pessoas imunodeficientes, a gente tem uma grave encefalite, né? Pode ter miocardite, pneumonia, ou até a forma mais disseminada dela, né? Lembrando que pode ser uma questão sistêmica também. Outras formas de transmissão, nós temos a transplacentária, né? E aí você transmite isso de forma traqueozoíta, tá? Que é a infecção aguda durante a própria gestação. A transmissão sanguínea também aqui na forma trofozoíta. Transplantes de órgãos, e aí pode ser por cistos ou na forma trofozoíta. E acidentes de laboratório, tá? E aí qualquer forma evolutiva, né? Eu trabalhei com muitos anos com toxoplasma, eu gosto mais de leishmania do que de toxoplasma, mas eu já trabalhei com os dois e toxoplasma realmente é muito mais perigoso. Quando a gente trabalha com ele, são todos os cuidados que têm que ser tomados, tá? E aí, aqui tem, né, as medidas profiláticas: não consumir carne suína, ovina ou bovina e seus derivados cru ou mal cozidos, né? O mesmo para ovos e leite, né? Tem que ter cuidado, não pode tirar o leite direto da vaca e ingerir, por exemplo, né? Usar somente água isenta de contaminação, né? Lavar as mãos, uso de luvas para jardinagem, evitar contato com animais errantes, acompanhamento sorológico de todas as gestantes, enfim. Evitar a presença de pragas como ratos e baratas, que podem transmitir também. Alimentar gatos somente com ração, né? Porque alimentar gatos com outros alimentos pode desenvolver também, pode induzir esse desenvolvimento desse protozoário. Enfim, gente. Por hoje é isso, tá? Vou estar encerrando essa aula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem, a gente pode discutir depois. E fiquem super à vontade para me procurar, tá bom? Vou parar de gravar aqui. Beijo grande e até a próxima.